Eu vou começar a mostrar uma característica do Firestore, que é a atualização em tempo real das informações. Ou seja, o Firestore é um Real-Time Database, ou traduzindo, um banco de dados em tempo real. E se você ficar focado aqui comigo, daqui a pouco você vai entender o que significa ser um banco de dados em tempo real. Agora, por que eu vou mostrar isso? Até aqui, com o código que a gente tem, se eu vier no form e inserir Paradise Killer e inserir Kaizen, não confunda com Kaiser, quando eu adiciono o jogo, eu vejo no console que o jogo foi adicionado. Se eu vier aqui no banco, eu vejo que o jogo foi adicionado no banco, mas para de fato visualizar esse jogo na interface da aplicação, eu preciso atualizar a página. E é esse problema que um banco com features de atualização em tempo real resolve. Então o que eu vou mostrar agora é como fazer com que quando houver uma modificação no banco, a aplicação que está conectada com o banco seja automaticamente atualizada. Ou seja, não vai ser necessário recarregar a página para que a atualização aconteça na interface. Isso significa que se você subir essa aplicação em produção, para as pessoas usarem ela através de uma URL, qualquer mudança feita no banco de dados vai ser atualizada em tempo real para essas pessoas. Se a sua aplicação tem uma versão web, uma versão iOS e uma Android, se essas aplicações estiverem conectadas com esse mesmo banco de dados, as informações vão ser atualizadas automaticamente em todas essas aplicações. Como que eu faço isso acontecer? A primeira coisa que eu vou fazer é comentar esse código que está fazendo um request para o banco assim que a página é carregada. Eu não vou usar esse código porque ele está usando o método get. E o método get é usado quando eu quero obter as informações uma única vez. Como agora eu quero obter os dados toda vez que houver uma mudança no banco, ao invés de usar o get, eu vou setar um Real-Time Listener, que traduzindo significa escutador em tempo real. Para setar esse Real-Time Listener, primeiro eu vou obter a referência do collection, então eu vou invocar db.collection, que recebe games, e para setar o Real-Time Listener, eu vou encadear nessa referência a invocação do onSnapshot, e o onSnapshot vai receber como argumento uma função que tem um parâmetro snapshot. Lembrando que um snapshot é uma representação de como esse collection games está. O que vai acontecer aqui? Quando eu uso o onSnapshot, quando a página carregar, um request inicial vai ser executado e o Firestore vai enviar um snapshot inicial desse collection. Tanto é que se na função eu invocar um console.log que recebe o snapshot, quando a página é carregada, eu vejo o snapshot no console, igual já acontecia quando eu estava usando o método get. Quando eu expando esse objeto, eu vejo que ele tem uma propriedade docs que armazena um array com 4 itens. Esses 4 itens são os documents que esse collection games contém. Só que quando eu uso esse método onSnapshot, além de obter esse snapshot inicial de quando a página é carregada, toda vez que houver uma modificação nesse collection, o Firestore vai me enviar outro snapshot desse collection. Ou seja, toda vez que houver uma modificação nesse collection games, essa função de callback do onSnapshot vai ser executada, recebendo um novo snapshot por parâmetro. Isso significa que se eu vier aqui na aplicação e inserir Elden Ring, inserir From Software, quando eu adiciono esse jogo no banco, eu vejo no console que agora a propriedade docs contém um array com 5 objetos, e se eu vier aqui no banco, eu vejo o quinto document, que é o jogo que eu acabei de adicionar. Talvez você tenha notado que o novo snapshot foi exibido 2 vezes no console, ou seja, esse callback do onSnapshot foi executado 2 vezes. Isso aconteceu por causa desse método serverTimestamp. Então, por enquanto, eu vou comentar essa propriedade e depois que eu terminar de mostrar o que eu estava fazendo, eu mostro como resolver esse problema com o serverTimestamp. Beleza? Então, como eu ia dizendo, se eu inserir Astro's Playroom aqui e inserir Japan Studio, quando eu adiciono o game, eu vejo o novo snapshot no console. A propriedade docs contém um array com 6 objetos, e se eu vier aqui no banco, eu vejo o sexto document, que é o jogo que eu acabei de adicionar. Se eu deletar esse document do banco, eu vejo no console um novo snapshot que agora contém 5 documents. Então toda vez que uma modificação acontece lá no collection,
esse callback do onSnapshot é invocado, beleza? Já que esse callback é invocado a cada modificação no collection, dentro dele eu posso atualizar as informações exibidas na interface. Para fazer isso, eu vou executar basicamente esse mesmo código que eu tinha aqui dentro desse then, então eu vou copiar e colar ele no lugar desse console.log. Por enquanto, como eu comentei a data na hora de criar o document, para que um erro não seja lançado, eu vou remover esse destructuring da created@, e vou remover essa LI que referencia a created@. E agora, como eu estou usando o onSnapshot, um request inicial foi executado, o Firestore enviou um snapshot inicial do collection e as informações foram renderizadas na tela, e se eu adicionar um jogo, então Bloodborne da From Software, o jogo é inserido na interface e também foi adicionado no banco de dados, que no caso é esse document aqui. Só que se eu remover um jogo aqui na interface, ele foi removido da interface. Se eu vier aqui no banco, ele também não existe mais no banco. Mas aqui no console, eu vejo um type error dizendo que não é possível ler a propriedade remove de no. Ou seja, alguma coisa dentro desse then aqui embaixo lançou um erro e esse callback do cat foi executado. Por que isso aconteceu? Dobra sua atenção agora para você entender o que eu vou te mostrar. Observa que o then está encadeado no delete. O delete é considerado uma operação de escrita no banco. E quando uma operação de escrita é executada no seu código, os listeners do Firestore são notificados com as novas informações e são invocados imediatamente antes que as informações sejam enviadas para o back-end. Isso é uma feature importante chamada compensação de latência. Para te mostrar isso, eu vou fazer o seguinte. Dentro desse callback do then, eu vou executar um console.log que recebe callback do then do delete executado, e aqui em cima, dentro do callback do onSnapshot, eu vou executar um console.log que recebe callback do onSnapshot executado. Quando eu faço isso, eu vejo que o callback inicial do onSnapshot foi executado, e se eu adicionar um novo jogo aqui, olha o que aconteceu. O callback do onSnapshot foi executado novamente e só depois game adicionado foi exibido. Ou seja, quando eu enviei o form para adicionar o game, essa invocação do add foi executada, só que antes da execução do callback desse then que exibe que o game foi adicionado, esse callback do onSnapshot foi executado e essa mensagem foi exibida no console. Por que isso aconteceu? Porque esse add é uma operação de escrita, e quando uma operação de escrita é executada no código, os listeners do Firestore são notificados e executados com as novas informações antes que as informações sejam enviadas para o banco. É por isso que antes mesmo do jogo ser adicionado lá no banco, esse callback do onSnapshot foi executado, e só então, em seguida, esse callback do then do add foi executado. E foi exatamente esse fluxo que aconteceu quando eu cliquei no botão de remover o jogo. Ou seja, o delete foi invocado, esse callback do onSnapshot foi executado e todos os jogos foram inseridos na tela, exceto o jogo que eu removi. E como só em seguida esse callback do then do delete foi executado, essa const game resultou em no, porque essa expressão está tentando obter a referência da LI do jogo que eu deletei. Tanto é que se antes da invocação de GameRemove eu invocar um console.log que recebe game, e se eu copiar essa expressão e antes do delete invocar um console.log que recebe essa expressão, se eu adicionar um jogo, então eu vou adicionar qualquer coisa aqui, e se eu deletar esse jogo, primeiro eu vejo que o console.log antes da invocação do delete exibiu a referência da LI do jogo. Quando o delete foi invocado, o callback do onSnapshot foi executado e a LI foi removida, e só então o callback do then do delete foi executado. Quando esse callback foi executado, a const game dentro dele estava armazenando no, porque a LI já tinha sido removida, e esse erro foi lançado porque no não tem um método remove. Então o que eu vou fazer aqui dentro desse then?
como o callback do onSnapshot já vai ser executado quando eu remover um jogo, essa manipulação de DOM aqui dentro desse callback é desnecessária. Então eu posso remover ela, posso remover esse console.log com a mensagem que o callback foi executado, vou remover esse console.log que exibe a LI e também já posso remover esse código comentado do get. E eu sei que esse código está bem complicado, mas lembra, faz funcionar primeiro, depois melhora. O meu foco aqui agora é só fazer o código funcionar, beleza? Vamos testar se a deleção agora está funcionando sem lançar o erro? Se aqui no form eu adicionar Dark Souls da From Software e deletar ele, quando eu deleto ele, o callback do onSnapshot foi executado. Esse callback contém a renderização dos jogos do DOM, então essa lista de jogos foi atualizada, e então o callback do then do delete foi executado. Então ótimo! Agora que eu mostrei o fluxo de execuções que acontecem quando você insere um Real-Time Listener do Firestore no código, eu vou descomentar a invocação do Server Timestamp para mostrar como resolver o problema que ele estava causando. Qual que é o problema? Se eu vier aqui na aplicação, eu vejo no console que o callback do onSnapshot foi executado, até aí nada demais, só que se eu adicionar um jogo, o callback do onSnapshot foi executado antes de enviar os novos dados para o banco, o callback do then do método add foi executado, só que em seguida o callback do onSnapshot foi executado de novo. Ou seja, aparentemente essa última execução do callback do onSnapshot não faz sentido. Só que na real faz muito sentido. Sabe por quê? Olha só, esse método Server Timestamp cria a informação de hora lá no servidor. Se eu simplesmente usar um newDate ao invés de criar a hora lá no servidor, como o newDate cria um objeto de data no client-side, se o dispositivo do usuário tiver com o horário modificado, é esse horário que o newDate vai armazenar. Então, ao invés de usar o newDate aqui, eu vou usar o Server Timestamp para criar a informação de hora lá no servidor, certo? Só que mesmo que os horários do dispositivo do usuário e do servidor estejam sincronizados, o timestamp final lá no servidor vai ser criado um pouquinho depois. Ou seja, quando eu enviei esse form, o callback do onSnapshot foi executado pela segunda vez antes das informações serem enviadas para o back-end. O callback do then do add foi executado e, como eu disse, alguns milissegundos em seguida, a informação de data foi criada no banco. E o que acontece quando alguma informação é salva no banco? O callback do onSnapshot é executado. É por isso que essa última execução do callback do onSnapshot aconteceu. Beleza? Agora que eu mostrei por que essa parada aconteceu, eu vou mostrar como resolver. É o seguinte, abaixo desse console.log, eu vou invocar um outro console.log que recebe snapshot.metadata, que é um objeto que contém informações sobre o snapshot, .hasPendingWrites. O que é a hasPendingWrites? Quando eu executo aqui no meu código um add, um update ou qualquer outro método que vai escrever no banco, esse callback do onSnapshot é executado e esse parâmetro snapshot recebe o snapshot já com essas novas informações antes mesmo delas serem escritas no banco. E ó, eu sei que eu estou repetindo muito isso aqui, mas é uma parada didática. É para ter certeza que esse troço vai entrar na sua cabeça. Então, quando o add lá embaixo é executado, o callback do onSnapshot é executado e o parâmetro snapshot já contém o document que eu inseri como argumento do add. Só que como esse document vai ser escrito lá no banco daqui a alguns milissegundos, a hasPendingWrites vai armazenar true, porque como o próprio nome dela já diz, há escritas pendentes no banco, por causa do Server Timestamp. Quando a data for criada lá no banco, o callback do onSnapshot é executado novamente, mas dessa vez, como não existem mais escritas pendentes, a hasPendingWrites vai armazenar false. Se eu olhar o console, quando a página é carregada, false é exibido, porque não existe escrita pendente no banco. Se eu adicionar um jogo, vou adicionar qualquer coisa aqui, o callback do onSnapshot é executado e agora sim, existe uma escrita pendente por causa da criação da data no banco, o game foi adicionado, o callback do onSnapshot foi executado de novo, ou seja, a data foi criada lá no banco, e então não existe mais escrita pendente. Então agora,
Ao invés de fazer essa manipulação e inserção no DOM 3 vezes, que são quando a página é carregada, quando o add é executado e quando a data é de fato criada no banco, eu posso aproveitar o boolean que essa expressão gera para só fazer a manipulação de DOM 2 vezes, que é quando a página é carregada e quando a data é de fato criada no banco. Então, ao invés desse console.log, eu vou inserir um if. Como eu quero executar o bloco do if só quando não houverem escritas pendentes, eu vou inserir um not antes dessa expressão. Dentro do bloco do if, eu vou executar essa manipulação e inserção do DOM. Vou remover essas linhas em branco. Vou voltar a li que usa a data. Vou voltar ao destructuring da created@. E aqui na primeira linha do if, só para a gente visualizar, eu vou invocar um console.log que recebe manipulação de DOM executada. Vamos testar se vão rolar só 2 manipulações do DOM? Quando a página é carregada, obviamente um type error é lançado, dizendo que não é possível ler a propriedade toDate de undefined. Isso aconteceu porque os documents que eu criei enquanto o server timestamp estava comentado não tem informações de data. Então aqui no meu banco, eu vou eliminar todos os documents sem data que eu criei. Obviamente eu vou fazer um corte no vídeo para você não dormir. E agora eu vou recarregar a página e quando a página é carregada, a primeira execução do callback do onSnapshot e a manipulação de DOM acontecem se eu submeter o form. A segunda execução do callback acontece, porque ela sempre vai acontecer quando uma ação de escrita é executada no meu código. O game é adicionado lá no banco. A terceira execução do callback acontece e só então a segunda manipulação de DOM é executada, ou seja, agora foram executadas 2 manipulações de DOM ao invés de 3.